Oi, gente, boa noite. Experimente. Tudo bem, só fazendo aqui aqueles velhos ajustes. Tentei abrir a programação da live aqui, mas não deu certo. Aí eu tive que criar uma live do zero. Então, vou compartilhar aqui, né? Essa aqui é a ideia, né? A temática. A partir da notícia que teve no blog do Souto, agora dia 29 de março, a partir de um jornal lá da Austrália que trouxe essa ideia da low carb como uma dieta para todas as pessoas. Então, é em cima disso que a gente vai conversar na live de hoje. E essa live eu vou fazer ela de um modo que permita ela se fragmentar, para que depois eu consiga produzir material para jogar para vocês que acompanham aqui o perfil, principalmente nesse destaque da low carb. Então eu já elaborei aqui alguns passos que eu vou seguir aqui durante a live. Ok? E aí quem quiser fazer pergunta, né, e tudo mais, pode fazer, que eu vou só... Opa! Agora como é que eu faço para tirar isso aqui e parar de compartilhar? Show! Bom... Vou montar o microfone. Ok. Beleza. Eu vou dar essas interferências aqui para quando for fazer os cortes. Ótimo. Muito bem. Bom, então, vou fazer o primeiro corte aqui. Então, para começar, o que é low carb? Né? Assim, para quem já segue o meu perfil, eu costumo falar bastante sobre essa intervenção, principalmente voltado para o público que tem algum problema metabólico, e aí isso já entra como primeira parte em relação ao que foi publicado, né? Tem cerca de uma semana, a respeito da low carb lá na Austrália. Por que a Austrália? Né? A Austrália está entre um dos países que tem desenvolvido ações específicas para agir em relação à epidemia de diabetes e do contexto da síndrome metabólica. Para quem conhece o José Carlos Souto, né, que foi a pessoa que publicou, né, a notícia lá no blog, sabe que ele é uma referência nesse assunto, né, médico, tem um livro chamado Uma Dieta Além da Moda, e ele, juntamente com a equipe, né, a se destacar o Rodrigo Bomeni, que também é médico, e a Sarita Fontana, que é engenheiro, eu sempre falho na profissão exata dela, mas ela é química de alimentos, salvo engano. Né? Então ela tem uma formação que fez com que ela destinasse boa parte do trabalho dela para a indústria alimentícia. Né? Então ela tem uma experiência dentro da indústria alimentícia muito grande, mas hoje ela faz um trabalho autônomo, voltado principalmente para a análise dos alimentos. Tá? Então, abraço aí principalmente para esses três que formam um time que inclusive agora estão com um curso aberto e que só vai até hoje. Tá? Então para quem assistir esse vídeo, até hoje está aberta a inscrição para o curso Diabetes Uma Nova Visão, que foi o curso que eu fiz e que me deu, realmente abriu essas portas para esse conhecimento sobre a low carb e os métodos de aplicação da low carb, principalmente para pessoas com síndrome metabólica. Então, a low carb nada mais é do que um estilo alimentar, né? Então, existe o conceito, né, de você consumir menos de 130 gramas de carboidrato por dia. Porém, o estilo de vida low carb, para além da dieta, ele trabalha outras questões que são talvez até mais importantes, talvez não, com certeza mais importantes, que é justamente o foco para as proteínas. Então, uma dieta low carb, daquilo que eu trabalho, né, no conceito de atuação dentro da clínica, dentro da intervenção com as pessoas que me procuram para... especificamente buscar ajuda em relação a essa intervenção, a low carb ela é uma intervenção de estilo de vida que tem como base principal o aumento do consumo de proteínas, ou simplesmente o consumo adequado de proteínas. A gente fala aumento porque, via de regra, as pessoas comem pouca proteína, e isso é uma das consequências pelas quais elas engordam. Tá? Então, pensar em low carb não é, apesar do nome ser baixo carboidrato, mas é um estilo de vida que dentro da parte de alimentação
fala principalmente de você ter um consumo adequado de proteínas, de acordo com aquilo que você quer ter de um peso ideal e dentro do seu contexto de saúde metabólica. Mas a gente tem um parâmetro, né, que nós usamos para as pessoas estabelecerem esse consumo de proteínas, e a partir daí elas vão escalar, ou seja, elas vão calcular o restante dos macronutrientes, tendo como prioridade em segundo lugar as gorduras e por último os carboidratos. Então, o resumo é uma dieta de alta proteína e baixa em carboidrato e gorduras, sendo os carboidratos os menos importantes. Mas isso não quer dizer que seja zero carboidrato, né? Então, em termos conceituais, na parte de quantidade, low carb é menos de 130 gramas de carboidrato, ok? Então, fechando aqui a primeira parte da live. Para quem entrou, eu vou só apagar o vídeo e abrir novamente só para fazer o corte aqui na hora que eu estiver editando, tá certo? Bom, segunda parte é para quem ela serve. Bom, para que serve? Para quem ela serve a low carb? E aí essas temáticas aqui eu estou pegando das perguntas, tá? Que eu abri nas caixinhas que eu organizei aqui para fazer essa live. Então, para quem é a low carb? Bom, essa publicidade não, gente, o que saiu no jornal, essa notícia que saiu no jornal lá na Austrália, ela faz com que a gente reflita que a low carb é para todo mundo, né? É um estilo de vida. Então a gente não pode pensar a low carb de uma maneira assim, não, eu vou pensar a low carb só para quem tem diabetes, só para quem está acima do peso, só para quem tem síndrome metabólica. Não, a low carb é um estilo de vida protetor. A low carb ela está para a alimentação, assim como a atividade física está para o sedentarismo. Então, se a gente for analisar a população como um todo hoje, infelizmente a gente sabe, né, isso são dados, que a grande minoria da população faz atividade física. E isso é 100% ruim, né? Não existe essa história de assim, ah não, mas você não precisa de atividade física, você é saudável. Não, né? Se essa pessoa é saudável do ponto de vista de fazer, de se movimentar, da questão muscular dela, de reserva de músculo, é porque essa pessoa faz atividade física. Não tem um outro caminho de você pensar isso. Não, essa pessoa não faz, ela faz zero atividade física, mas em termos estruturais de função muscular, ela é ótima. Eu não tenho essa pessoa assim tão fora da curva a ponto dela ser assim. Tá? Soma-se isso à questão da alimentação, e aí você tem realmente o caminho que hoje vários estudos que eu digo assim, de levantamentos populacionais estão demonstrando. Nós temos aí sempre, para todo mundo, você pode pegar qualquer país do mundo, mais de 50% da população já está metabolicamente doente. Tá? E isso é consequência de uma alimentação ruim, de falta de atividade física. Pronto, isso são os componentes maiores, né, geradores de saúde do nosso corpo. Existem outros componentes através dos quais nós podemos melhorar a nossa saúde, sim, a questão do sono, a questão dos nossos relacionamentos, a questão da nossa espiritualidade, mas eles todos fazem uma somatória, eles convergem, né? E hoje os principais fatores adoecedores da nossa sociedade é a alimentação ruim, né? E que, portanto, essa alimentação ruim, inclusive, acaba sendo orientada por profissionais de saúde, justamente pelo fato de não terem os conhecimentos de como orientar uma alimentação adequada, porque é muito simples você chegar para a pessoa e dizer assim, você tem que comer bem, você tem que ter uma alimentação equilibrada. Esses são termos vagos, né, e que não apontam realmente para a necessidade que a pessoa tem. Então, quando eu falo de low carb, estilo de vida low carb, eu estou falando de um conjunto, um coletivo de conhecimentos, através dos quais eu consigo trazer um impacto na saúde das pessoas. Eu consigo dizer para elas o que é que elas precisam fazer. Eu consigo analisar o ponto de vista alimentar, como por exemplo, né, só para citar como exemplo, eu consigo dizer para a pessoa que ela não precisa passar o dia inteiro se alimentando, né, essa regra de você se alimentar de 3 em 3 horas. Isso não tem nenhum benefício, não existe lastro científico, não tem uma base científica, não existem estudos que comprovam que a pessoa se alimentando de 3 em 3 horas ela vai ter benefício. Pelo contrário, quando você tem pessoas com um adoecimento metabólico mais grave, que é o caso da diabetes, comer de 3 em 3 horas é danoso para o organismo. Tá? E de uma maneira geral, nós já reconhecemos que alimentações adequadas são aquelas, por exemplo, que você se alimenta de manhã, café da manhã, no almoço e no jantar, acabou. Não tem essa história de lanche. Eu vou fazer um lanche no meio da manhã, fazer um lanche no meio da tarde. Isso não ajuda, né?
E você tem até situações mais extremas, que também não são ruins, apesar de estarem em extremos, que são as orientações de jejum, né? O jejum intermitente. Pessoas que fazem janelas de 12 a 16 horas sem se alimentar e concentram a sua alimentação nessa outra janela de 12 a 8 horas e fazem de 2 a 3 refeições. Então isso é plenamente possível. E isso faz com que o nosso organismo ele trabalhe de uma maneira mais fisiológica. Fisiológica vem do princípio que seria natural para o corpo, aquilo que é natural para o corpo. Tá? Então, alimentar-se menos, e aí eu estou falando durante menos tempo, durante o dia, é mais fisiológico, está mais de acordo com o funcionamento do nosso organismo. Tá? Partindo do pressuposto da nossa ancestralidade, né? do processo histórico mesmo da nossa evolução, enquanto seres humanos. Tá? Então, para quem é low carb? A low carb é para todo mundo. Né? E se a gente for pensar esses dados que estão colocados nessa notícia e aquilo que está colocado, por exemplo, dentro do livro do Souto, Uma Dieta Além da Moda, a gente tem que mais de 50% da população está metabolicamente doente. E esses números chegam a 80%, às vezes até quase 90%. Então é uma epidemia de síndrome metabólica. Situações em que as pessoas adoecem do ponto de vista metabólico e precisam de uma intervenção. Tá? Então, low carb para todas as pessoas. Dúvidas sobre isso? É buscar um profissional que tenha uma formação adequada, né? E se você tiver o conhecimento para fazer a busca científica, é só busca por dieta low carb e síndrome metabólica em qualquer plataforma científica de respeito e você vai encontrar os resultados favoráveis desse tipo de dieta. E quer uma leitura mais fácil? Compra o livro Uma Dieta Além da Moda. E se você é profissional de saúde, ou mesmo não é profissional de saúde, mas quer se inteirar mais sobre essa estratégia, principalmente para pessoas com diabetes, o curso Diabetes Uma Nova Visão está aberto. Inclusive as inscrições vão até hoje, mas, enfim, eu não tenho spoiler, tá? O que eu vou dizer aqui não tem base de nada, mas eu acredito que eles devam prorrogar as inscrições, tá? Não tenho certeza, mas espero que eles prorroguem aí, né? Para dar mais oportunidade para quem de repente não teve acesso a essa informação. Então vou fazer um novo corte aqui. Pronto, nessa terceira parte da live, aí eu quero falar por quê? Porque no título da live eu coloquei a low carb como uma política pública, também baseado na notícia. Lá na Austrália, estão cogitando, né, já estão implementando, na verdade, colocar a low carb como uma regra para orientar a alimentação da população australiana de uma maneira geral. Justamente por esse problema que a gente já falou da síndrome metabólica, as pessoas estão doentes metabolicamente. Então, a pirâmide alimentar, cuja base são cereais, carboidratos, alimentos integrais, isso não dá certo. Né? E a prova de que isso não dá certo é porque nós temos pessoas doentes. Né? As pessoas adoeceram por conta da pirâmide alimentar. Então hoje você já tem muito respaldo para dizer que essa pirâmide está errada. As pessoas elas não têm que comer mais de 50% da sua alimentação baseada em carboidrato. Isso não é saúde, isso não tem respaldo científico. Mas Bob, mas por que sempre foi assim? É justamente porque sempre foi assim. Né? Em algum momento na história, e isso está bem organizado dentro do livro Uma Dieta Além da Moda, lá do Souto, colocou-se os carboidratos como sendo a chave para um caminho saudável. Por quê? Porque naquele momento, né, acreditou-se que as gorduras seriam o grande criminoso. Né? Mas a análise que é feita do processo de evolução, desse processo histórico, né, de como a coisa foi se desenrolando, lá no livro está bem detalhado. Né? E lá no livro é colocado de maneira muito clara que houve interesses, né, por detrás do contexto de uma indústria alimentícia que até hoje se faz valer para poder empurrar para a gente essas comidas de péssima qualidade e que com isso prejudicam a nossa saúde. Então, colocando carboidratos em primeiro lugar como base da alimentação, não traz nenhum benefício. Criminalizando as gorduras, colocando como se as gorduras fossem todas ruins, isso também é falso. E sequer falando sobre proteínas. Quando se fala de proteínas, vai falar que o consumo exagerado de proteínas tem que ser cauteloso, a carne vermelha faz mal, porque a carne vermelha dá câncer, e isso também a gente já tem de maneira muito sedimentada, que é tudo falso. Né? Então foram mitos. Né? E que uma vez que eles foram testados, foi visto que eles não tinham nenhum fundamento. Tá? Então, a low carb como uma política pública, ela é essencial, justamente para mostrar para as pessoas que o importante
é o consumo das proteínas. E aí qual é o grande entrave disso? Aí teve uma pergunta específica na caixinha, que é a questão da renda. Então todo mundo aqui, né, que está assistindo esse conteúdo sabe que proteína não é barato, carne não é barato. Né? Eu falo de proteína, eu falo de carne. Falando de carne, ovos, peixes, laticínios. Né? Então essas são as nossas grandes fontes de proteína. São os alimentos de origem animal. E esses alimentos eles são caros. Né? E aí, como é que faz? Bom, aí é a importância disso virar uma política pública. Justamente para que eu tenha um barateamento desses produtos. Se eu for pensar, por exemplo, a cesta básica ela praticamente não tem proteína. Por quê? Porque a cesta básica ela tem uma constituição voltada também à conservação desses alimentos. Os alimentos eles precisam estar conservados para que uma pessoa, por exemplo, que não tem uma geladeira, né, e aí eu tenho que pensar realmente que as pessoas de baixa renda elas têm uma dificuldade de acesso financeiro geral, né, e uma geladeira não é barato. Então eu tenho uma casa de uma pessoa que ela cozinha ali já com a dificuldade, às vezes usando outras formas de queima que não o botijão de gás, né? E ela vai fazer essa comida dela como é que ela vai acondicionar, por exemplo, um pedaço de carne? Porque a carne precisa de um acondicionamento, senão ela vai se estragar muito rápido. Da mesma forma é um ovo, da mesma forma é o leite, né? Então eu preciso de um acondicionamento desses alimentos para que eu possa garantir o fornecimento de proteína para as pessoas. Então, low carb como política pública. Hoje no Ceará nós temos algumas iniciativas que claro, dado a devida articulação e o devido investimento, aí eu vou até fazer um corte aqui. Então, voltando aqui, política pública no Ceará e o programa Ceará Sem Fome. O programa Ceará Sem Fome ele tem essencialmente duas frentes. Ele tem a frente das cozinhas do Ceará Sem Fome. Essas cozinhas elas trabalham no sentido de que elas fornecem alimento para a pessoa comer no dia. Então ela fornece uma quentinha, né, para a pessoa levar para casa e dividir com a família ou comer sozinha. Aí cada um vai fazer da forma como achar melhor. Pensando nessa alimentação e que hoje, para todas as pessoas, o que se almeja é uma alimentação rica em proteína, então vamos estipular aí que 50% do prato da pessoa seja proteína, então eu tenho uma possibilidade de fornecer um alimento para uma pessoa que hoje passa necessidade, ou seja, ela tem uma questão financeira ruim, ela tem uma insegurança alimentar e um alimento de qualidade. Um alimento de qualidade obrigatoriamente significa um alimento com mais proteína. E aí eu estou falando desse nível de proteína, 50% de proteína, certo? Ou muito perto disso. Hoje o que a gente tem é algo em torno de 20%, né, na rotina da alimentação. Não estou falando do programa Ceará Sem Fome específico, falando da rotina alimentar das pessoas de uma maneira geral, que inclusive é orientada por profissionais de saúde, né, tendo como base a pirâmide que diz que nós temos que consumir uma quantidade grande de carboidratos. O outro ramo da política pública do Ceará Sem Fome é o cartão Ceará Sem Fome, que é um dinheiro que a pessoa recebe para ela gastar da forma como ela achar melhor no sentido de obter alimentos. Então, por que não esse dinheiro ele ter um acesso especial para as proteínas? Que seria como se esse cartão, em termos financeiros, o dinheiro dele vale mais se a pessoa usar para comprar proteína. Porque aí eu consigo ter uma compra diária ou numa programação mais rápida, de modo que eu possa consumir também rapidamente aquele alimento. Entende? Porque venhamos e convenhamos, se eu compro para o consumo imediato, tanto faz eu comprar macarrão ou carne, do ponto de vista de preparar esse alimento para o consumo. Né? Porque o macarrão eu não vou comer ele cru, né? Não vou botar o macarrão na boca, eu vou ter que esquentar o macarrão. Então eu vou precisar de uma panela, de água, de fogo, né? De gás para poder preparar esse alimento. Então sim, é possível pensar a política pública aos olhos desse avanço, que é a questão da low carb para todas as pessoas, e aí sim eu realmente pensar, né, no alimento como algo protetor para a saúde das pessoas. Tá? E aí é onde vai chegar no final aqui da nossa live, tá? Fazer o último corte. Então nesse último corte, o que eu quero deixar de mensagem é: a low carb ela precisa ser individualizada, né? Eu não posso estabelecer assim, todo mundo vai se alimentar igual, né? A pirâmide ela tinha como um dos seus graves problemas isso, e foi por isso que gerou tanto adoecimento nas pessoas, né?
Todas as pessoas vão adoecer obrigatoriamente pelo fato de terem uma alimentação um pouco mais rica em carboidratos? Não, né? Mas se a alimentação for só carboidrato, e principalmente carboidratos refinados, que são os ultraprocessados, aqueles piores alimentos, e aí a dica fica o Guia Alimentar para a População Brasileira, que realmente coloca esses alimentos como sendo péssimos, né? Então tudo aquilo que vem dentro de pacote, né? Salgadinhos, comidas prontas congeladas, né? Então esses alimentos aí, eles são de péssima qualidade, ultraprocessados, tá? Não são considerados alimentos de verdade, né? Em contraposição, nós temos os alimentos in natura, que são aqueles que a gente obtém nas feiras, no açougue, na peixaria, tá? Então são as frutas, legumes, verduras, carnes, de uma maneira geral. Então esses são os alimentos, essa é a comida de verdade, isso que tem que ser o foco da nossa alimentação. Então cada pessoa ela é única, eu não posso dizer que estabelecer uma alimentação com alta proteína vai ser benéfico para todas as pessoas. Sim, a grande maioria provavelmente vai ter benefício, até porque elas vão sair de um estado de síndrome metabólica. Mas eu tenho que ter cuidado também de, pensando, por exemplo, nos extremos das curvas, né? Colocando aí, por exemplo, atletas de alto rendimento, pessoas que querem ter uma super hipertrofia. Então, essas pessoas, elas têm que ter um consumo moderado de carboidratos, né? Isso também já está bem estabelecido. Eu não posso zerar totalmente carboidrato para essas pessoas. Agora, se eu zerar, significa que essa pessoa não vai obter resultados no sentido daquilo que ela almeja, né? No sentido de ter um desenvolvimento físico para um padrão de atleta, né, que ela quer, não obrigatoriamente. E aí eu deixo a dica aqui do perfil do Alessandro Medeiros. O Alessandro Medeiros, ele é um atleta de endurance, né? Então ele faz corridas. Tá? O foco dele principal são essas atividades aeróbicas, né? Então corrida, natação, bicicleta, né? Então ele é um atleta de endurance e a base alimentar dele é uma dieta carnívora, né? Então ele tem um consumo de carboidrato muito baixo, tá? E ele é um atleta de alto rendimento, né? Então não existe uma regra absoluta para esses extremos, tá? E quando eu vou falar, obviamente, da população em geral e da pessoa com diabetes, eu também tenho que ter um olhar diferente, né? Eu tenho que ter um cuidado maior na implementação de uma dieta, seja ela qual for, mas principalmente uma dieta low carb para uma pessoa com diabetes, principalmente se essa diabetes dessa pessoa já for muito avançado, né? Essa pessoa, por exemplo, é dependente de insulina, né? Então eu tenho que ter cuidado, porque a dieta de baixo carboidrato ela vai reduzir a necessidade de insulina dessa pessoa. E se eu não tiver esse cuidado, essa pessoa pode sofrer por uma hipoglicemia, passar mal, né, e ter inclusive alguma consequência grave para a saúde dela. Então isso tem que ser feito aos poucos, isso tem que ser trabalhado aos poucos com essas pessoas. Então é essencial que a gente individualize as nossas orientações. Agora, aqui nessa live, para a gente fechar, de maneira geral, se a gente for falar em pessoas que não são os atletas de alto rendimento e não são os diabéticos graves, usadores de insulina, então eu tenho sim um caminho dentro do contexto do estilo de vida low carb como benéfico para a grande maioria das pessoas. E é urgente que a gente veja isso, veja a notícia lá do jornal australiano, veja aonde as entidades científicas dos países desenvolvidos estão rumando as suas orientações, colocando a low carb como uma intervenção em termos de tratamento para que as pessoas, seguindo esse estilo de vida alimentar, possam se livrar de doenças. E isso, gente, no final das contas, significa menos pessoas com condições crônicas, principalmente diabetes e hipertensão, e, consequentemente, uma melhora na perspectiva dos nossos cuidados, principalmente no final, que é, aí contexto Ceará, Hospital de Messejana, com infartos e problemas do coração, Hospital Geral de Fortaleza, com AVCs e problemas neurológicos. Nós, além das questões de diálise, né, nós sabemos que as condições crônicas que evoluem para doença renal grave, né, onde os rins da pessoa praticamente não funcionam, acidentes vasculares cerebrais, AVC, onde a pessoa corre o risco de ficar com sequelas neurológicas graves, comprometimento da qualidade de vida e da função, e infartos,
eles têm como base os problemas metabólicos, principalmente a diabetes e a hipertensão. Então, esse é um caminho, tá bom? Então é isso. Finalizo aqui a live. Obrigado por todo mundo que participou. Das perguntas que eu recebi, eu cobri todas. E ao longo da semana aí eu vou lançar os reels dos recortes da live. Valeu!